Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje teremos mais um maravilhoso momento juntos aí. Prepare-se que tenho certeza que hoje é o dia que vai ficar na história, tá? Mudamos, não estamos no meu canal, tá? Estamos no canal da Terapêutica Nutricional, o canal Criar Oficial, onde que nós temos aí muitos trabalhos, muitas ações ligadas àquilo que de fato importa para mim, para você, para os nossos familiares e principalmente para aquelas pessoas que estão buscando conhecimento. Porque eu sempre tenho falado aí nos meus 30 anos de trabalho que nada melhor do que o conhecimento para te afastar principalmente de doenças, te afastar do desequilíbrio, das alterações do metabolismo, não somente na saúde. Peguem papel, caneta, porque eu vou passar alguma coisa hoje muito importante junto com o nosso convidado especial. Imagine se nós tivéssemos condições de proteger o nosso DNA mitocondrial. Talvez fique um pouco vago para a maioria do pessoal que está nos ouvindo nesse momento. Eu sou o naturopata Alcir Marques, trabalho na área da biomolecular, da ortomolecular há mais de 30 anos. E aí temos milhares de depoimentos maravilhosos no nosso site. Temos pessoas que se transformaram através da informação. E talvez é isso que está faltando para você. Controlar teu peso, ter uma melhor noite de sono, controlar tua pressão arterial, sair talvez daquela diabetes. Hoje muitos trabalhos científicos falam que está envolvido diretamente com a tua alimentação. Então por que você não conhecer mais sobre a saúde para você aprender a se proteger? Só que eu digo para vocês, eu não sei se vocês já jogaram alguma vez de xadrez, todas aquelas peças ali, e eu estou para dizer para vocês que com 30 anos de experiência na área de saúde, a gente tem consciência que não é para todo mundo essa história de ter saúde, porque as pessoas se recusam muitas vezes a mudar certos hábitos que no tempo dos nossos pais, no tempo dos nossos avós, eram corretos, eles estavam bem, era modificado a alimentação que eles tinham. E hoje nós estamos totalmente industrializados e ultra industrializados. Então nós vamos entender um pouco mais hoje sobre um desafio que fala: o que estraga o teu sono? É a tua saúde que não deixa você dormir bem? Ou é o teu sono que não deixa você ter saúde? Olha que interessante o que vamos fazer aí. Daqui a pouquinho eu já vou trazer o nosso convidado especial, eu vi que ele já está aí, Dr. Manuel Rocha, onde vamos falar de um produto que nós estamos lançando agora. Hoje está sendo lançado oficialmente um dos produtos que vai fazer parte da tua vida. Eu mesmo comecei a utilizar e eu digo que eu achava que eu tinha um sono maravilhoso, acordava super bem, mas vocês imaginem nós podermos turbinar tudo isso e você acordar com 10, 20, 30, 40% a mais de energia. Esse é o nosso objetivo. Você tem o teu sono bom? Quantas horas você dorme? E como que você dorme? E a forma que você acha que seria melhor? Porque as perguntas que nós queremos que você faça estão direcionadas a uma coisa que nunca mais vocês vão esquecer. A partir de agora, não daqui a algum tempo. Você pode mudar hábitos ruins por hábitos saudáveis, mas é importante você saber de onde é essa fonte. A gente entra na internet e a gente vê muita informação e nem todas elas a gente consegue colocar em prática. Então por isso esse quebra-cabeça, esse jogo de xadrez, a gente quer esclarecer as regras para vocês. Então são muitas as regras mesmo, por isso que tem que entender bastante sobre saúde e você é o principal responsável, mais do que o teu próprio terapeuta, a tua própria nutricionista, teu próprio médico. Você tem que ter consciência que a saúde vem de dentro para fora. E aí tem algumas ferramentas que você tem que utilizar para manter essa máquina em ordem. Vou agora, nesse momento, trazer até aqui o nosso convidado especial, que também, mais uma vez, eu tenho que agradecer muito ele, nosso terapeuta, que é médico, que é um grande profissional da área de saúde. Seja bem-vindo, Dr. Manuel Rocha, e desde já agradeço aí a sua disponibilidade. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, doutor Manuel? Tudo bem? Tudo bem, não dá, tranquilamente. E boa noite a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui participando
desse bate-papo e estamos aí à disposição para levar informações sobre assim, a nossa vivência, né, com a saúde e essa questão do sono, né, que sabemos que é primordial para a saúde. E hoje a população tem dormido mal, né? Muito, muito mal. Uma das grandes preocupações que a gente sempre teve é porque é difícil, né, doutor Manuel, tu vê aí no consultório uma pessoa, porque eu estudei alguns anos atrás o que a gente chamava de onirologia, que é o estudo do sono. Então, eu fazia perguntas muito simples, e essa pergunta agora vai para você aí, pessoal que está nos acompanhando nesse momento. O paciente chegava no consultório, doutor Manuel, eu pedia, como é que você dorme? A pessoa sempre dizia assim, eu durmo super bem. Daí eu pedia assim, quando você vai dormir, você dorme em seguida? Eu nem usava o ambiente, nada, isso que a gente vai conversar hoje, que hoje, pessoal, nós vamos aprofundar muito esse material. Eu pedia para ele assim, eu demoro um pouco para dormir. E durante a noite, você acorda, às vezes para ir ao banheiro, ou tem insônia, e demora para dormir, eu dormo em seguida? Não, eu acordo, mas eu já durmo em seguida. Terceira pergunta que eu fazia para ele, eu pedia assim, e você sonha à noite? Tem algum pesadelo, algum sonho? A pessoa, de vez em quando. E a pergunta fatal, doutor Manuel, era o seguinte, e de manhã cedo, quando você acorda, como é que você está se sentindo? Era unânime, 99,9 dizia assim, eu gostaria de ficar mais na cama. Eu tenho dificuldade de acordar. Eu tenho preguiça para sair da cama. Parece que eu não consegui descansar o que deveria descansar. Isso era unânime. E hoje, nós estamos trazendo aqui o doutor Manuel, aí, que é um especialista nessa parte hormonal, essa parte da saúde integrativa, porque é um todo, né, doutor Manuel? Eu acho que a gente tem que falar, a saúde, a gente fica um pouco triste, mas não é para todo mundo, porque as pessoas que muitas vezes acham que o hábito do dia a dia vale mais do que a qualidade de vida, aí elas têm dificuldade. Eu mesmo tenho profissionais, amigos meus, que não conseguem fazer atividade física, doutor Manuel. Sabe o que eles me dizem? Não tenho tempo para fazer atividade física. Lembra do nosso livro, Viver com Saúde, uma questão de escolha, né? De escolhas, isso mesmo. Pessoal, aqui, eu não sei onde foi parar o meu autografado teu, não sei se é um paciente, mas eu acho que não. Deve estar em casa, na cabeceira da cama. Porque é muito importante, e falo para o pessoal, né, todos os metabolismos aí, são coisas que você foi muito inspirado por Deus aí, no momento que você colocou isso, mas também você observou a dificuldade que o pessoal tem. Não, realmente, assim, acho que foi uma inspiração divina, nós fomos muito abençoados com a produção desse livro, mas é com saúde, a gente tem que ver para quem que é, nós temos que respeitar, então a escolha da pessoa. Nós estamos aqui para contribuir com aqueles que desejam ter saúde. Sim. Porque hoje, meu desejo dentro dessa medicina que a gente pratica é poder chegar trabalhando até os 90, 100 anos, de uma forma lúcida, né, rígida, em que eu seja capaz de cuidar da saúde dos outros, sim, além de estar cuidando da minha. Não tenho mais ideia assim de parar de trabalhar dentro do ritmo adequado que eu possa ser útil e levando esse conceito para mais pessoas. Mas essa questão do sono é fundamental. A gente veio, toda a natureza aqui no planeta Terra tem a questão do ritmo circadiano, dia e noite. E nós quebramos isso vindo para a cidade, com a iluminação. Eu já tenho várias idades, já cheguei nos 65, já tenho várias idades, então eu passei por muitas fases. Na fase que não tinha energia elétrica, ficava na fazenda, era só um lampião, uma lamparina, um lampião, à noite, então você tinha que dormir cedo mesmo. Né? No dia de luar a gente ficava até mais tarde um pouquinho, mas dormia na escuridão. Sim. E depois, quando foi na cidade, começou a energia elétrica, mas quando era motor, desligava 9h30, 10 da noite. Certo. Já desligava o motor, não tinha mais energia à noite. O motor funcionava só das 6 até as 10 da noite no máximo. Era obrigado a ir dormir mesmo. E hoje as pessoas não vão dormir de madrugada. Tem uma música do Diogo Nogueira que ele fala assim: você dorme cedo, eu só vou deitar quando dou tom na viola, pro galo cantar. Então tem muita gente que está dormindo só quando o galo canta. Seria a hora de acordar, né? Nós precisamos dormir bem à noite. A produção dos hormônios, como melatonina, hormônio do crescimento, tudo é no período de 1 às 4, 5 da manhã. E se nesse período nós não estivermos dormindo, não vai haver produção desses hormônios. E eles são interligados. É todo um circuito neuroendócrino hormonal que está interligado. A melatonina, que é produzida numa glândula, na pineal,
ela é assim, é o carro-chefe, ela dá o comando, ela sincroniza e ela sensibiliza os receptores dos outros hormônios. Então ela funciona como um coordenador desses outros hormônios. Então você precisa ter um sono de qualidade para ter uma produção noturna de melatonina. Isso se consegue dormindo até as 10 da noite. Olha, estourando 11 da noite. Se dormir após 11 da noite, não vai ter esses benefícios. Então, lembra que o hormônio do crescimento, depois que nós paramos de crescer, sim, ele é um hormônio da renovação celular. E se ele estiver bem equilibrado, nós renovamos 50 milhões de células por dia. Em 2 anos, nós trocamos quase todas as células do corpo. Sim. E o que atrapalha isso? Por exemplo, se você não tem melatonina, também vai interferir com o hormônio do crescimento. Sim. Então, a melatonina também está ligada ao hormônio do crescimento, é considerado um hormônio da longevidade. O cérebro precisa descansar à noite. Então, quem dorme na madrugada está se matando. Está se matando, isso. Certo? Então, assim, é lógico que uma exceção, um dia ou outro, de uma festa, de uma balada, vai lá. Mas no dia a dia, fundamental essa questão do ritmo circadiano, do horário de dormir, esse respeito aos nossos ritmos que nós temos dia, noite. Sim. Isso aí é lógico que tem algumas profissões que não tem jeito, tem que procurar compensar de um outro jeito. O pessoal faz os plantões e tudo, eu sei que tem. E junto ao envelhecimento, eu estava vendo que a gente vai falar várias áreas que para mim é muita novidade, porque eu falei, acho que na nossa live passada, 2 semanas atrás, eu falei para você, doutor Manuel, que como eu naturopata, a gente não entendia essa parte hormonal. A gente estudava um pouquinho da anatomia, fisiologia, toda essa parte, mas não se aprofundava. No momento que foi liberado pela Anvisa a produção como um suplemento nutricional da melatonina, a gente começou a aprofundar. Mas eu te falo de coração, eu estou assim, abismado de toda a função que ela rege, né, no nosso organismo. Sim, mas olha aqui, se você pegar no nosso livro, na página 46, fala aí sobre hormônios mensageiros da saúde, químicos da saúde. Olha só quantas funções, 53. Que já falava da melatonina aí. Então, melatonina, ações, restaura o ciclo fisiológico do sono. 2, potente neuroprotetor e antioxidante. Então, protege os neurônios, ela passa a barreira hematoencefálica e tem uma função protetora nos neurônios. Tanto que hoje tem que ser usado em doença de Parkinson, para tratamento de doença de Parkinson, de Alzheimer, de outras doenças neurológicas. Protege o DNA nuclear e previne cânceres. Então tem função anticâncer também. E nos Estados Unidos eles usam, junto com os tratamentos para câncer, eles usam a melatonina. Eu estava vendo muitos trabalhos assim. Outro item, melhora a sensibilidade dos receptores dos diversos outros hormônios. Então, ela ajuda a regular a função dos outros hormônios também. Otimiza as funções da tireoide. Regulação do excesso de cortisol, hormônio do estresse, que quando está em excesso é prejudicial. Então, ela ajuda a regular também. E função antidepressiva ainda também, por causa da serotonina, que é seu precursor, é uma função antidepressiva. Quando você tem carência de melatonina, eu estou falando só o que está escrito no livro, tem muito mais coisa, que é um resumo. A pessoa passa a ter um sono superficial, agitado e fragmentado, então começa a ficar acordando muito à noite, pernas inquietas, ansiedade, depressão, irritabilidade, pode ter dores abdominais, espasmo, na criança, puberdade precoce. Olha quantos sintomas. Envelhecimento prematuro. Sim. Então, tanto que a melatonina, hoje, ela tem sido usada até em crianças, em doses pequenas, somente em transtorno de déficit de atenção, TDAH, transtorno do espectro autista também. Ela também tem a função de proteção neuronal. Então, está se usando nas crianças em pequena dose, 0,3, 0,5, no máximo 1 miligrama, mas tem se usado em crianças sem efeitos colaterais. E ajudando crianças também. Então, assim, você vê que é uma gama de indicações muito grande, que as pessoas pensam em melatonina como um remédio para dormir. Todo mundo fala, mas eu não preciso da melatonina porque eu durmo bem. É isso que muitas pessoas até então, como eu, achava que é por aí. A gente vê que ela está envolvida até com o DNA mitocondrial, né? Toda essa função celular é muito, muito profundo. Então, assim,
E o problema é que a melatonina é o primeiro hormônio que a gente entra em exaustão. A glândula pineal entra em exaustão porque ela funciona o tempo todo. Certo. Então, entre os 20 e 30 anos de idade, a glândula pineal entra em exaustão, e com essa questão dessa alimentação industrializada, de dormir tarde, toda essa mudança, a gente ainda perde isso mais cedo. Diminuímos a produção dela a partir de que idade, doutor Manuel? 15, 20 anos de idade, é muito cedo. Tá, mas então, assim, eu quero suas observações também, nós vamos falando, mas assim, eu falo para os meus pacientes, está dentro da lista de uso contínuo. Melatonina, ômega 3, magnésio, selênio, zinco, isso faz parte do dia a dia. Nós precisamos disso, é como um complemento do prato de comida. Você pode ver que eu coloco lá no livro também, se você tiver o melhor cardápio do planeta, você não vai ter iodo suficiente, não vai ter zinco, selênio, ômega 3, magnésio. Então a gente precisa disso como um complemento alimentar. Então isso é básico, que as pessoas pensam como remédio. Isso não é remédio, é alimento. Então a melatonina eu considero hoje como um alimento da longevidade. Doutor Manuel, as pessoas que estão hoje acima do peso, eu observei nos estudos feitos aí que a melatonina em si, ela ativa principalmente as funções da lipase. A lipase, para quem não sabe o que é lipase, é queimar as gorduras em excesso. É isso, doutor Manuel? Sim, então, tem principalmente das gorduras. Mas, assim, tem vários mecanismos da melatonina nisso aí. Primeiro, porque a melatonina, ela estimula também o GH, o hormônio do crescimento. Né? Então, se fala muito de evitar carboidrato à noite. Por quê? O carboidrato à noite aumenta a produção de insulina. E a insulina tem um fator lá que é o IGF-1, que está ligado ao hormônio de crescimento. Ela é muito parecida. O hormônio de crescimento tem um metabólico que chama IGF-1, chama Insulin-like Growth Factor, um fator de crescimento semelhante à insulina. Então, quando tem muito carboidrato, quando a gente ingere carboidrato, o que acontece? O organismo produz muita insulina, e tendo insulina, não vai produzir o GH, o hormônio do crescimento, então que ativa o metabolismo. Então tem essa função do GH, tem o excesso de insulina, que pode aumentar a resistência à insulina e levar a fatores obesogênicos aí também. Ainda tem a interferência da lipase também, da enzima que queima as gorduras. Então você vê que tem funções muito... Então, tomar carboidrato à noite, ainda vai tomar melatonina, pode interferir nesse metabolismo também. Então, pessoal, só para vocês entenderem aí. Às vezes pode falar, eu comecei a tomar melatonina e comecei a engordar, mas ela está tomando às vezes junto com carboidrato, e não é uma boa. Então, pessoal, o que acontece? O que a gente tem visto por experiência que vai te assustar nesse momento? Resumindo o que o doutor Manuel passou agora, um pãozinho comido à noite equivale metabolicamente a 3 pãozinhos. Será que pode ser isso, doutor Manuel? O que você me diz? Sim, há esse efeito multiplicador aí, né? Então, você não está conseguindo emagrecer, você consegue emagrecer um pouquinho, lutando durante o dia, à noite você acha que está fazendo a coisa certinha, está comendo uma fatiazinha só de pão, uma torradinha só, como se diz, e de repente no outro dia você está com o teu peso de volta. Então entenda a ação da melatonina perante aos carboidratos. Então nós temos que tirar o máximo possível à noite, principalmente, né, doutor Manuel? Isso já é muito antigo, né, que o carboidrato à noite ele atrapalha várias funções. Então à noite, assim, e você lembra que a gente sempre fala aqui, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo, mas não é com esse pãozinho. De preferência uma salada, uma sopa, um caldo, uma coisa de fácil digestão, mais leve. E até porque o jejum noturno também de 12 horas, aquele jejum noturno, ele promove a autofagia, o processamento das nossas células velhas, que vão ser reprocessadas, então elas vão entrar em apoptose e ser substituídas por novas células. Isso. Então, esse jejum noturno também é importante. Outras pessoas usam o jejum intermitente, né, mas pelo menos esse jejum de 12 horas, ele já auxilia muito em prevenção de inúmeras doenças. E nessa questão do peso também, do controle do peso, do sono, que você tiver com o estômago muito cheio, ele está ocupado fazendo digestão, você não vai ter uma boa produção de melatonina, não vai dormir bem também. Olha, pessoal, olha quanta informação aí, pessoal. Vocês vão sair daí entendendo a responsabilidade que você tem com esse material que você está recebendo hoje aqui, tá, doutor Manuel, e toda a informação e de vivência que nós temos no dia a dia. Então, se você tem picos, às vezes, de depressão,
Porque tem uma diferença aí, a depressão mesmo, que tem todo o acompanhamento, tudo, a gente sabe que tem graus aí que podem ser, o pior da depressão é ser levado até o suicídio, né? Eu sei que um dos picos maiores da depressão é esse. Muitas vezes, você tendo um bom acompanhamento médico e entendendo um pouco mais sobre a melatonina, que está agora à tua disposição, fica muito mais fácil você trabalhar esses reflexos. Por isso a importância sempre de ter à mão amiga de um profissional que, como o doutor Manuel fala, abraça de fato a causa do nosso paciente, do nosso cliente. Porque a pessoa, eu sempre vejo, doutor Manuel, que a ignorância, que a falta de informação está levando as pessoas a lotarem os hospitais de coisas que poderiam ser evitadas se, através dos trabalhos de informação que nós estamos aí, como você, fazendo sempre o trabalho, a gente tentando divulgar, as pessoas poderiam ter mais saúde, né? Sim, e assim, eu busco muito as pesquisas cruzando-se com a natureza. Então, tudo, tem todos os estudos eu gosto de cruzar com a natureza. Quando algum estudo vai em conflito, vai contra a natureza, eu sempre fico em alerta, tem alguma coisa errada. Então, quando você pensa que nosso organismo produz melatonina, naturalmente, então, quando nós vivíamos, então, respeitando o ritmo circadiano, à noite, dormindo à noite, no momento, há uma produção endógena de melatonina, essa pineal, ela se revitaliza e mantém mais tempo. Então, fizeram inúmeras experiências, até em rato, pegando uma pineal de um rato jovem, colocando num rato idoso, e esse rato idoso vivia mais. Mostrando que a melatonina ela faz uma reprogramação metabólica, hormonal. Certo. Então, isso por algumas experiências. Então, só para mostrar a importância da melatonina no processo de saúde e de longevidade. Então, tem um livro interessante do Dr. Walter Pierpaoli, é uma autoridade, um italiano, médico italiano, ele pesquisa melatonina há quase 60 anos, ele tem livros publicados, tem o Milagre da Melatonina. Então, assim, trabalhos fantásticos dele, mais de 50 anos pesquisando. Ele chegou a usar doses de 0,5 até 100 miligramas sem efeitos colaterais. Algumas pessoas poderiam ficar um pouco mais dopada de manhã cedo, mas não tem um efeito colateral importante, às vezes fica mais sonolento. Mas, assim, o que eu tenho observado, o que eu faço com os pacientes? Eu começo com pequenas doses, 1, 2, 3 miligramas, e vai vendo. Mas, assim, não é só tomar a melatonina. A pessoa precisa fazer a higiene do sono. Então, se ele toma a melatonina 10, 11 da noite, com a televisão ligada, aquelas luzinhas de stand-by ligada, esse estímulo luminoso vai atuar lá no núcleo supraquiasmático, então que vai mandar essa mensagem para a pineal, está mandando como se fosse dia. Essas luzinhas lá vai estar mandando mensagem como se fosse dia. Então ela vai ficar alerta, ela não desliga. E ela precisa da escuridão. Então, é ideal dormir num blackout, assim, para a escuridão faz a pineal relaxar, repousar, e aí vai ter uma produção de melatonina também endógena da nossa pineal. Mas a própria melatonina que a gente toma ajuda a poupar a pineal e ajuda na regeneração da pineal. Perfeito. Pessoal, então aí, ó, você que está gostando dessas informações, prepara que vem mais bomba como você melhorar o teu sono. Agora, você melhorando o teu sono, tu melhora a tua saúde. Eu coloquei um sono versus saúde, e saúde versus sono. Então, nós vamos tentar juntos aí com o doutor Manuel, esclarecer para você tudo que você pode fazer a partir dessa noite, não é isso, doutor Manuel? A partir dessa noite você já pode mudar seus hábitos. Uma coisa fundamental é a questão da higiene do sono, né, que as pessoas não têm noção. Então, você vai assistir um filme violento à noite, ver notícias violentas à noite, aquilo já vai ficar no cérebro lá. À noite, se possível, assim, esses equipamentos eletrônicos, no máximo até às 21 horas, seria o limite. Depois disso, você lê um livro, ouve uma música, né, que você vai relaxando, vai diminuindo o estímulo, tanto o estímulo sonoro em excesso quanto luminoso, vai atrapalhar também a qualidade do sono. Porque a questão não é dormir com qualidade. Um sono superficial, entrecortado, você não descansa, não relaxa a musculatura,
há necessidade desse relaxamento muscular para recuperação das energias. Então, você precisa chegar na fase 3 e 4 do sono, o sono REM, onde tem o sonho, aquele movimento rápido oculares, ali onde vem a fase dos sonhos. Então, quem toma melatonina também começa a sonhar mais, quando a tireoide está regulada também. Então, pessoal, se você não tem mais sonhos, está na hora de repor. Doutor Manuel, tem uma dica aí, antiga, que o pessoal diz assim, o casal, namorado, marido, mulher, nunca ir dormir brigados. Sempre fazer as pazes antes de ir para a cama, porque vai continuar brigando a noite toda. Isso aí não faz nada bem para os relacionamentos. Eu acho que é uma das coisas que tem separado muitos casais, é essa informação que você deu. O pessoal come demais à noite, vai assistir filme de terror, noticiários ruins, e à noite não tem como relaxar, não é? Vai para a academia 10, 11 da noite, né? Sim. Tudo isso vai contra o ritmo circadiano. Eu acho que sempre que a gente puder observar um pouco a natureza, nós saímos ganhando. Então, doutor Manuel, uma das coisas que a gente viu, as neuropatias, o que você me diz sobre essa parte de falta de memória dessa garotada, essa irritabilidade, tudo? Isso tem muito a ver com a deficiência de melatonina? Você me assustou agora me dizendo que o pessoal, a partir dos 15 anos de idade, já pode estar tendo essa deficiência. Sim, sim. Porque a glândula pineal, lembra só, ela é do tamanho de uma ervilha, é muito pequena. E ela é solicitada o tempo todo. Então, uma glândula muito pequena. Então, muito solicitada, ela entra em exaustão mais cedo. Principalmente com a vida da cidade, que a gente não respeita esse ciclo dia e noite, às vezes não tem a alimentação adequada. Porque, por exemplo, a serotonina é um precursor da melatonina. E 90% da serotonina é produzida no plexo nervoso do intestino. Se a gente tem um problema intestinal, desbiose, desbacteriose intestinal, não vai produzir serotonina suficiente. Sim. A falta de serotonina já diminui o humor, leva mais a depressão e irritabilidade. E vai produzir menos melatonina, porque serotonina ela vai converter depois em melatonina. Então, mas aí precisa das bactérias boas, porque é todo um processo ali intestinal, por exemplo, o aminoácido o triptofano, que a gente come, que tem muitas coisas, é um aminoácido, uma proteína, que a massa da banana verde é muito rica em triptofano, a biomassa da banana verde, é um precursor da serotonina. O pessoal tem usado até para depressão, né, o triptofano. A gente usa muito o 5-hidroxitriptofano. Mas assim, quando o intestino está bom, você tem bactérias boas, vão haver a conversão de triptofano em serotonina e depois em melatonina. Se tem uma desbiose intestinal, alteração das bactérias do intestino, vai converter essas triptofano em ácido quinurênico, que é neurotóxico também. Pode gerar neuroinflamação. Então, você vê como até o intestino está ligado nesse processo. Então, o que nós comemos também tem ligação. Quando a gente tem uma alimentação boa, nós cultivamos bactérias boas. 95% das nossas bactérias intestinais são boas. 5% só de bactérias ruins. Quando há um desequilíbrio disso aí, as ruins proliferam. Você come, o seu intestino é muito importante na saúde, até no sono. Gostaria que você repassasse com suas palavras, doutor Manuel, uma coisa que o pessoal fica muito confuso aí, serotonina com melatonina. Porque eu repasso para o meu paciente, para o meu cliente, em média, a serotonina trabalha de dia e a melatonina trabalha à noite. É mais a serotonina mais na vigília, que tem a ver com o humor, né? Melhora o humor, o estado de humor. A melatonina, o relaxamento noturno, para dormir e tudo. Uma é transformada na outra, né? A serotonina é convertida em melatonina. Então, o organismo utiliza as duas, né? Perfeito, tá? Então, hoje que a pessoa acorda bem, com aquela energia, com aquele pico, vai para a academia, vai fazer uma coisa e outra, então significa que ela está mais perto do equilíbrio entre serotonina e melatonina, é isso? Além disso, é uma orquestra hormonal. Aí também tem a questão da produção noturna do cortisol, que é na madrugada, né? Acordar com cortisol alto, que é o chamado hormônio do estresse, mas o pessoal confunde muito. Pensa que é um hormônio negativo. Não, ele é ruim quando está alterado. Porque nós precisamos de cortisol para nos movimentar. Sem cortisol, nós não temos energia para sair da cama. Então, quando você dorme bem à noite, relaxa, aí de manhã cedo, lá na madrugada, no final da madrugada, vai aumentar a produção de cortisol. Você tem aquela energia para começar o dia. Então, você já dormiu mal vai atrapalhar o cortisol também. Está tudo interligado. Nossa. E é lógico que também a melatonina interfere com a tireoide, ela estimula a função tiroidiana,
o hormônio tiroidiano também dá energia, então nós precisamos cedo uma boa função tiroidiana, uma boa função cortisol, um cortisol equilibrado, para ajudar a ter aquela energia, para aquela garra, para começar o dia bem disposto, com muita vontade, muito pique. Então, ver como que a natureza é perfeita. O cortisol, ele aumenta lá no final da madrugada, no início da manhã. Aí vai caindo um pouquinho durante o dia, quando à noite ele vai lá para baixo, que é a hora de subir a melatonina, o GH. Então, cada hormônio tem o seu horário. Tem o seu horário. Então, vendo dessa forma aí, doutor Manuel, entre saúde e sono, nessa higiene, o que nós teríamos que levar mais em consideração? Eu sinto que a maioria das pessoas que eu falo levam o celular para o quarto. O que você me diz sobre isso? Bem, nós já falamos bastante sobre esse assunto de poluição eletromagnética, né? Sim. Então nós estamos levando alta radiação de alta frequência para o quarto. É prejudicial. Aquela luzinha, aquele toquezinho à noite, daquelas mensagens do WhatsApp, pim, pim, barulhinho do WhatsApp, tudo esse estímulo aí, e a radiação ali do lado. Eu deixo o meu celular lá no banheiro. Quanto mais longe, o quarto de dormir, de preferência, tem que ter um quarto para dormir mesmo, cheio de equipamento, vira uma cabine eletrônica lá. Tu acha que pode diminuir um pouco, ser menos nocivo, colocar o celular no modo avião? Porque o pessoal, eu tenho pais aqui que trazem crianças com 8, 10 anos que dormem com 2 celulares, as crianças. E a gente já comentou, o teu filho mesmo nos passou muita informação. Será que colocar no modo avião ajuda a diminuir um pouco a radiação ou não? Não, diminui sim, claro que diminui. Porque não vai estar tendo aquela conexão, né, com as torres, então vai ter menos radiação. Mas assim, se está no modo avião, ele não vai receber mensagem. Certo. Então por que não deixar longe da cama? Por que não deixar longe? É que tem um pessoal que são viciados em usar o telefone como despertador de manhã. Então foi uma das opções que eu achei aqui para ficar um pouco menos mal. Mas o bom mesmo seria ele ter o despertador lá ou colocar o ciclo circadiano dele em ordem, automaticamente ele pode. O melhor despertador seria a luz solar, né? Quando vem a claridade, o clarão do dia, seria o melhor despertador. Às vezes a gente põe isso por causa dos compromissos de horários, né? Porque hoje a gente tem muito compromisso de horário para não perder, mas não, eu ponho o meu lá no quarto e deixo o despertador ligado. Mas assim, 90% das vezes eu acordo antes dele despertar. É que vai gerando o hábito. O ritmo circadiano, você vai equilibrando, o cérebro já fica condicionado àquilo, já sabe que tem que acordar. Se está muito chuvoso, muito escuro, você não tem aquela percepção da claridade solar. Então, pessoal, a partir das 10 horas da noite, luz branca, luz azul, ficar longe, não é isso, doutor Manuel? Isso. A luz menos prejudicial seria a luz vermelha, né? Que até lembra um pouco do sol, né? Uma coisa menos prejudicial. Mas aquelas luzinhas lá do ar-condicionado, do stand-by, tudo aquilo prejudica a produção de melatonina endógena. Então, pessoal, se você tem um ar-condicionado no quarto, eu simplesmente peguei uma fita isolante, aquela fita preta, e cortei um pedacinho e eliminei. Porque mesmo com os olhos fechados, ó, pessoal, prestem bem atenção nisso aí que o doutor Manuel vai nos repassar. Mesmo com os olhos fechados, você estando com luzes no quarto, há uma percepção da nossa pineal, não é isso? Sim, tem um núcleo supraquiasmático que fica lá que manda mensagem para a pineal. Então ele capta essa luminosidade. Mesmo você põe aquela tampa nos olhos aqui, mas você capta pela pele e tudo. Olha que dica, pessoal. Não dá para enganar o nosso corpo. Então tem que ser bem sério isso. Só que o nosso corpo, muitas vezes, doutor Manuel, eu acho que a gente leva um pouco com a barriga, como a gente diz aqui no sul, mas o que acontece? É que a pessoa vai aguentando até uma determinada parte isso, e às vezes ela acha que ela está dormindo bem, que ela não está fazendo nada errado e começa a aumentar o peso, ou começa a ter uma depressão, ou começa a ter uma outra patologia. Muitos tiveram assintomáticas, né? Essa situação... Você acha que pesa muito isso, doutor Manuel? Não, assim, a saúde a gente tem que pensar como um todo, né? A primeira coisa começa com o sono, e o sono começa com a questão de relaxamento. Eu vou contar uma experiência própria, certo. Porque, assim, como médico, eu fiquei muitos anos cirurgião, operando urgência, baleado, esfaqueado, plantão em hospital, aquela correria.
à noite. Tinha umas ondas cerebrais aceleradas. Só tem uns 10 anos que eu não dou mais plantão, tem uns 10 anos que só opero cirurgia tranquila, não opero mais emergência, nada disso, mas fazendo mais clínica da longevidade. Fui fazer meu mapa cerebral, deu umas ondas cerebrais aceleradas, tinha umas ondas bastante aceleradas. Eu saí do hospital, mas o hospital não saiu do meu cérebro ainda. Eu estou fazendo uma terapia de neurofeedback com o aparelho que vai ajudando a regular essas ondas cerebrais, para a gente conseguir relaxar melhor, que até isso interfere no sono. Uma pessoa que já deu plantão, trabalhou muito, ainda está com as ondas cerebrais aceleradas, isso também pode interferir na qualidade do sono, interferir no resultado da melatonina, porque às vezes eu falo assim, eu estou tomando 1 miligrama, depois passei para 3, para 5, para 10 miligramas, e não está resolvendo tanto. Porque às vezes tem outro fator atrapalhando. A gente tem que ver, tem algumas coisas que podem estar prejudicando. Então, mesmo se você está com excesso de estresse, tudo isso pode atrapalhar. Então, à noite, tem na higiene do sono, exercícios de respiração, de relaxamento, de meditação. Tudo isso é muito importante para ajudar nessa higiene do sono. E deixar o estômago mais vazio, né? Isso, à noite o mais vazio possível, né? O organismo reprocessar os nutrientes, os hormônios, em vez de estar fazendo digestão. A fundo é um grande presente a gente ter condições de saber melhorar o nosso sono. Para nós melhorarmos a nossa saúde, como você é nosso parceiro aí, mais de 10 anos, a gente faz a limpeza da casa, faz a manutenção, desintoxica, coloca em ordem o próximo passo, porque a gente sabe que as pessoas hoje, elas observam que estão doentes e depois que elas estão muito doentes. Então, muitas doenças assintomáticas, como o próprio Ítalo Rachid fala, a pessoa chega, não tem queixa alguma, mas a gente sabe que através de próprios exames, através da atuação, muitas vezes o sono, o desequilíbrio, o peso, a pessoa está 5, 10, 15, 20, 30 quilos acima, ela não tem dor. Ela sabe que ela precisa equilibrar. E isso aí, hoje, a gente está explicando aqui para você, pessoal, todas essas funções precisam ser feitas uma manutenção. E essa medicina que o Dr. Manuel Rocha já está há quantos anos mesmo, Dr. Manuel? Olha, que eu comecei tem quase 20 anos. Foi quando eu comecei com o meu problema de artrose. Mas, assim, eu venho aprofundando, já tem no mínimo uns 12 anos que eu venho aprofundando nisso, fazendo. Depois comecei mais cursos, pós-graduações, tanto que eu estou fazendo a segunda pós-graduação agora nessa área de longevidade, de medicina integrativa, né? Sim. Porque isso não para mais. Muito bom. Nos maiores congressos aqui do Brasil, e eu nunca fui a um congresso onde ele não estava, e sempre me assustou, pessoal. Todo ele já me dizia assim, na outra semana eu já estou na pós-graduação tal, na outra tal, na pós-graduação. Desde que eu te conheço, doutor Manuel, tu continua acelerando mais e mais informação. Isso não para nunca, né, doutor Manuel? Não, isso é eterno estudante, né? Não pode parar. Para de estudar depois que morrer, né? Depois que morrer. Tem um ciclo que nós temos que fazer uma live específica sobre essa função do nosso trabalho, dos estudos, que é o que dá essa energia que sustenta a nossa vontade de poder estar aqui e poder usar esses momentos aí da tua vida, da minha vida, para poder compartilhar o que a gente tira de proveito, né, nesses estudos aí, que são maravilhosos. Eu tenho visto aí os próprios depoimentos dos teus pacientes, um trabalho que o Dr. Manuel depois vai deixar novamente para você que não conhece ainda as redes sociais dele, também as consultas que estão à disposição. Até eu tive a oportunidade agora de repassar um pessoal que estava morando em Brasília, agora foram morar em Goiânia. O pessoal me disse que já tentou entrar em contato contigo hoje, eu não sei se conseguiu. Atenção pela confiança aí. Você já começou a fazer um bom trabalho com ele e vamos dar continuidade. Nós temos pessoas aí, pessoal, vocês não acreditam, mas com toda a tecnologia da medicina convencional, com tudo que era de medicamento, o cara sai lá de Brasília e vem para cá fazer uma consulta, e eu não consegui atendê-lo na primeira consulta, doutor Manuel, porque ele estava muito mal devido a tanto sono, mesmo com a medicação, e ele aproveitou pouco. Imagina, eu não conseguia conversar e passar as informações. Hoje, graças a Deus, ele fez o programa Criar, desintoxicou, já estava acho que no segundo programa Criar, vai ser melhor cuidado do que por mim aí. Vai estar com um grande especialista. Eu conheço o seu trabalho também, mas assim, nós vamos integrando esses trabalhos, né? Sim. Faz algumas coisas que é do seu lado de terapeuta, eu faço outras como médico aqui, isso vai somando. Tudo. E hoje com essa integração, com essa globalização, essa comunicação fácil,
fica muito mais tranquilo para a gente trabalhar em conjunto esses pacientes. Pessoal, existe também uma dica muito interessante que é sobre a temperatura do nosso quarto. A gente tem feito alguns estudos e tem alguma coisa que fala nós teríamos que estar no meio termo de temperatura, e eu acho que, se não me engano, doutor Manuel, acho que são 23 graus, né? O pessoal, quando toma aquele banho quente à noite, seria muito importante, pessoal, antes de você sair do chuveiro, da ducha, você abrir um pouquinho ela mais para dar aquela refrescadinha, e daí você se seca, vai para a tua cama, se esconde lá e consegue manter uma temperatura. O que você me diz isso, doutor Manuel? Gelado demais não é bom, porque o frio em excesso ele faz uma vasoconstrição e prejudica também a circulação. Então tem que ser uma temperatura confortável, mas que permita uma boa circulação. Até porque nós sabemos que, assim, a hipotermia é prejudicial para a saúde. Sim. A cada grau de queda na temperatura, a gente cai o metabolismo em mais de 30%, cai a imunidade também. Só de baixar a temperatura, porque a nossa temperatura normal, ideal, é em torno de 36,5, você com 35,5 de temperatura, e hoje é muito comum, sim, por queda de hormônios, então a pessoa já tem uma queda de metabolismo e queda de imunidade também. Tanto que usa-se muito o efeito sal nessas terapias de calor para acionar, né, a saúde, melhorar a imunidade, melhorar a circulação, provocar uma vasodilatação. Uma das coisas interessantes, doutor Manuel, que a gente observa nos estudos sobre a melatonina, que ela também ajuda muito a equilibrar a temperatura corporal, né? Sim, ela tem uma função termorreguladora também, atua lá no centro termorregulador. Não, é porque ela tem uma ação central a nível de cérebro, né? Então ela também é importante. Então ela, junto com o hormônio tiroidiano, tem essa função. E você viu que ela ativa a função da tireoide também. Perfeito. Então termina ela uma ajudando a outra. O que nós estamos aqui lançando hoje, o doutor Manuel já está tendo a oportunidade de utilizar em seus pacientes. Eu acho que já deve ter recebido isso já, uns 10 dias, 15 dias, doutor Manuel? Por uns 15 dias, mais ou menos. Então, pessoal, nós estamos com um laboratório maravilhoso fazendo para nós, especificamente, uma melatonina que ela tem todo um frequencial, ela tem nanotecnologia, e ela vem de uma forma onde que através, eu não sei se existem muitas sublingual, você já conhecia ela líquida, doutor Manuel? Tem algumas, mas assim, são poucas, a maioria em comprimido. Eu gostei muito dessa líquida porque permite, assim, com o mesmo frasco, você ajustar as doses para as pessoas. Isso. Por exemplo, se eu quero... Ela tem 0,21. Isso. Se eu quero usar, né, para uma criança, eu posso usar 2, 3 gotas para uma criança. Então, 0,42, 0,60, 2 miligramas, já dá uma dose boa para uma criança. De 0,3 até 1, com 5 gotas já tem 1 miligrama. Então, muitas vezes eu posso começar no adulto com 5 gotas e aumentar de acordo com a necessidade. Então, ao passo que o comprimido eu pego 1, 3, 5, 10, saltar, dá saltos. Com isso aí eu posso ajustando a dose. Não, você começa tomando 5 gotas, não dá, aumenta para 7 gotas, não está bem ainda. Fez a higiene do sono, fez tudo, mas mesmo assim ainda não está tão bom, aumenta para 10 gotas, né, que já dá 2 miligramas. Né. Em alguns casos, assim, se eu preciso de uma dose muito alta, aí eu posso usar o comprimido, mas dá para usar bem ela assim. Sim. Se você usar até 20 gotas, já dá mais de 4 miligramas. Pouca gente precisa mais do que isso. Não, 10 gotas dá 2,1. 2,10 miligramas. 20 gotas já dá 4,1. Usando 20 gotas, doutor Manuel. A maioria estão usando... A maioria, de 5 a 10 gotas, com 5 a 10 gotas dá para a maioria das pessoas. Se fizer a higiene do sono, a alimentação adequada e tudo, de 5 a 10 gotas dá para a maioria das pessoas, de 1 a 2 miligramas. Doutor Manuel, eu estou ficando apaixonado, muito apaixonado pela melatonina, porque eu estou com alguns casos aí de pessoas com uma depressão muito profunda, muita medicação, e já na primeira semana elas me deram um resultado positivo. Essa é nossa, Marcos. Eu mesmo com a medicação química não estava conseguindo dormir, estava muito agitado. Depois que comecei a utilizar a melatonina, a gente começou com 5, 10, uma está com 15 gotas agora, que é uma depressão já de 30 anos, doutor Manuel, com todos aqueles barbitúrios que você conhece ali, toda aquela medicação, e ela está se sentindo super bem. Só que a gente sabe que nós trabalhamos uma medicina integrativa, e aí nós precisamos de várias ferramentas. O doutor Manuel deixou para você hoje aqui uma coisa que eu até anotei de umas lives passadas, para a cascata hormonal. Começa sempre-se pela melatonina, é isso, doutor Manuel? Sim, assim, o hormônio básico,
né, da cascata hormonal, é a melatonina. Melatonina, o hormônio D, a vitamina D, vem logo ali do lado, aí depois vem tireoide, que é fundamental, né? Tireoide, o ajuste do cortisol. Então, são hormônios importantes estarem bem ajustados. Perfeito. Aí depois vem os esteroides sexuais, tudo isso aí, e entra num patamar quando a gente faz a questão da modulação, da sincronização hormonal, porque tem que haver uma sincronização entre os hormônios. Então não é só dar um hormônio qualquer, eu tenho que fazer uma sincronização. Assim como a orquestra sinfônica, você tem que ajustar, sincronizar essa orquestra. Senão um toca num ritmo, outro toca em outro ritmo. Então tem que ajustar tudo isso aí. Tá. Então hormônio é uma sincronização, por isso que são vários hormônios importantes. Certo. Então, mas assim, eu coloco assim, no início, no básico lá, a melatonina e o hormônio D, ou vitamina D. Nossa. Aí depois vem tireoide, cortisol, isso a gente tem ajustando. Até quando a gente começa a tratar a pessoa, a gente começa naqueles 5 R's lá. Remover toxinas, limpar o terreno, né? Reparar os danos que tem, inflamação intestinal, essas coisas. Você tem terceiro R, seria repor nutrientes. Repor nutrientes. A gente precisa de nutrientes, até para ajudar no magnésio, ele potencializa também, o selênio, o zinco potencializa o efeito da melatonina, ele tem uma função relaxante, ajuda também no sono. Certo. Tomar magnésio à noite também, junto com a melatonina, também ajuda. Nas mulheres, depois da certa idade da menopausa, a progesterona tomada à noite junto com a melatonina também potencializa o sono. Certo. Então, a gente falou, remover toxinas, reparar danos, repor nutriente, repovoar o intestino com a flora boa, aí depois vem o reequilíbrio dos hormônios. Começa a melatonina, hormônio D, tireoide, cortisol, aí os hormônios sexuais, que não são só sexuais, né? São muito mais que isso. Certo? Então, é todo esse ajuste. Então, mas à medida que a gente limpa o organismo, prepara, nutre, você já melhora muito da produção hormonal, já faz uma base. Aí a gente começa muitas vezes com a melatonina, a vitamina D, alguns nutrientes, você já melhora muita coisa, já melhora a função tiroidiana, melhora só de fazer esse processo inicial. Nem sempre a gente já entra com várias reposições, a gente começa do básico. Em média eu tenho tido muita sorte, porque às vezes com um programa criar, 2, 3, depende de cada caso, a gente já consegue já passar para o próximo nível ali rapidinho, porque ela já vai junto com a limpeza já fazendo esse trabalho. E agora com a melatonina, pessoal, aí que nós estamos lançando a melatonina criar, nós fizemos muitos testes, observamos, pegamos excelentes especialistas como o Dr. Manuel aí para colocar em prática, para ver a sua veracidade do trabalho, e aí a gente sente-se bastante seguros nisso que nós estamos passando, porque o resultado é maravilhoso, só que não tem como fugir, né, doutor Manuel? Chegar a colocar metade do organismo funcional se nós não temos lá a desintoxicação. Eu queria comentar sobre uma paciente sua, lá de Miami, tu me direcionou, ela estava em São Paulo, e daí ela veio conversar comigo, ela queria fazer, de repente ela se enrolou, disse, vou para Miami, vou fazer lá em Miami. Ela foi, voltou, estava em São Paulo novamente, estava com o marido, e me parece que ela foi aí para a tua região. Parece que ela estava aí na tua região. E daí ela me ligou. Está fazendo um tratamento. Ela diz assim, ó, vou fazer eu e meu esposo. Agora, foi incrível. Você conseguiu fazer o retorno delas, os exames? Como é que está essa situação aí? Não, ela já está melhorando, já começou, mas como ela mora fora, ela ficou uns dias aqui, mas já saiu daqui bem mais disposta, bem animada, então já sabendo que ela estava com vários desequilíbrios hormonais, tinha feito uma reposição hormonal assim, meio excessiva, né? Estava até atrapalhando, o excesso de hormônio também atrapalha. Então agora nós estamos ajustando. Por isso que precisa do especialista. Exato. Essa questão, porque a melatonina ela também ajuda nessa questão da homeostase hormonal, do equilíbrio dos hormônios. Então ela seria o carro-chefe aí. Carro-chefe. Não, parabéns, estou muito feliz de conseguir assim a sua dedicação ao paciente, que é uma das coisas que a gente tem muito pouco. Eu posso dizer assim, eu acho que eu brinco muitas vezes porque
teria que ser escolhido a dedo, né? A pessoa que trabalha com o coração a serviço, isso aí são muito poucos profissionais que a gente tem no dia a dia. Mas cada vez mais crescendo profissionais aí como você, doutor Manuel. Muito importante você procurar profissionais ligados à desintoxicação, a mente aí voltada à saúde de verdade. Eu gostaria que o doutor Manuel falasse, nos deixasse aí o contato, porque todo o pessoal que eu tenho visto a necessidade de fazer uma reposição hormonal completa, eu sempre encaminho para o doutor Manuel, mesmo à distância, como vocês viram aí, ele tem pacientes lá nos Estados Unidos, mesmo à distância ele consegue repassar as informações para vocês, uma coisa que muitas vezes eu como terapeuta não vou conseguir. Então, nesse caso, eu gostaria que o doutor Manuel aí nos colocasse aí os endereços, aonde que o pessoal pode lhe procurar, porque eu sei que nessa parte hormonal tu é um grande especialista. Bem, tem o nosso Instagram, né, @Dr. Manuel Rocha, lá tem os nossos contatos, tem o nosso site, né, www.drmanuelrocha.com.br. Então sempre tem, os canais têm nossas informações, então você pode ter o contato, né, nós temos assim o contato da secretária, porque assim, eu ando tão sobrecarregado de mensagens e ligações, porque eu faço um trabalho também de personal doc, de gestão de saúde de muita gente. Então é todo dia um quer saber de uma coisa, outro quer saber de outra, porque a gente fica como aquele médico da família, médico pessoal. Nossa, sim. Então eu tenho que estar respondendo a essas pessoas. Então a gente tem montado uma equipe para poder dar conta dessa demanda de atender as pessoas bem atendidas. Então a secretária filtra, a diretora da clínica filtra, aí elas me passam aqueles casos que são mais complexos, que precisam da minha avaliação. Sim. Mas estão sempre mandando informações. A gente está sempre mandando dicas também de saúde para as pessoas. E sempre tem, assim, essas lives, a gente faz alguns vídeos no Instagram, no YouTube também, para passar orientações. E o livro, nós temos planejando para esse ano, terminando a pós-graduação, eu já quero passar a trabalhar o novo livro, né? Opa, então, coisa boa por aí, então. Aí, pessoal, se preparem aí, e com tudo que ele está somando, juntando, e o interessante é isso, né, doutor Manuel? Interessante porque eles lotearam, né, o ser humano de uma forma geral, e eu sinto que você é um dos poucos que consegue ver a pessoa de uma forma integral, tá? Que uma parte não está conectada com a outra, né? Mas isso vai despertando, a medicina integrativa, ela está andando, não está parada. Assim, é lógico que isso é um movimento, que ele vai crescendo aos pouquinhos, porque ele tem que ser igual igual o bambu, né? Tem que fixar as raízes primeiro, para depois... O bambu sai numa velocidade muito grande, né? Ele fica anos sem aparecer, mas quando vem com tudo. Doutor Manuel, eu quero te agradecer do fundo do coração aí essa nossa parceria, esse trabalho que a gente tem trocado informações com pacientes, isso aí é muito valioso. Eu me sinto honrado aí de poder contar com você na nossa equipe, e principalmente agora, estou esperando aí já o convite para nós irmos para aí para a clínica nova. Eu vi que o teu grupo de profissionais está aumentando, eu vi que você colocou novos especialistas ali. Isso é muito importante. E estamos terminando a reforma, porque precisa fazer algumas reformas sempre nessa mudança, né? Sim. Assim que a gente concluir essa reforma, nós vamos fazer isso, você está convidado. Subo aí para Goiânia com o maior carinho aí, como foi feito no seu lançamento do livro ali. Conta com a gente, parceiro é para isso, né? Grande abraço. Uma boa noite a todos, que Deus cubra assim, de bênçãos. Parabéns a você por essa iniciativa, obrigado pelo convite. Um abraço e uma boa noite. Obrigado. Fica com Deus aí, muita força, energia e vamos conversar. Esse maravilhoso especialista aí que nos deu essa grande aula, que nos soma sempre com aquilo que vai te levar a você viver mais e melhor. A maioria do pessoal está vivendo mais, isso não é surpresa, mas viver melhor são poucos, muito poucos. Se você quer se juntar a nós, quer ter essa qualidade de vida, você tem que estar trabalhando todo dia. Você tem que estar se cuidando todo dia, tudo que você coloca para dentro da tua boca, a forma que você vai para o quarto dormir, a partir de hoje, você já pode mudar muitas coisas. É fantástico, é uma coisa que você vai poder usar a vida toda. A forma que você achar que necessita, você vai poder contar com a melatonina, certo? Isso foi um dos impulsos, temos ela há pouco tempo no Brasil liberada, e ela está aí à tua disposição para somar com a tua saúde e com o teu bem-estar. Entendam que ter saúde é muito parecido com andar de bicicleta. Você já andou de bicicleta?
Se você parar de cuidar, parar de pedalar, parar de observar como que você está, o que que acontece na bicicleta? Tu cai. Então, se você quer se manter saudável, você tem que seguir os passos das pessoas que estão tendo saúde. Seguir de uma forma correta. Não é simplesmente não estar doente. Então, você vai descobrindo conosco. Esse canal foi feito para isso, para que a gente possa juntos trocarmos ideias. Manda pergunta para nós, a nossa equipe vai nos ajudar e a gente vai entrar em contato com todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês.